Olá, eu sou o César Portugal, este é meu canal e estou aqui para mais um dia estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Este vídeo encerra aí a primeira parte do Catecismo, que é o prólogo do Catecismo, né? Eu fiz os dois primeiros vídeos e agora a gente vai chegar na parte final para de fato entrar ali, né, em tudo o que o Catecismo traz para nós. E justamente hoje, neste encerramento aqui desta primeira parte, nós vamos entender como funciona o catecismo, como ele está dividido aqui, né, nas próximas páginas. E aí sim, você precisa da sua dedicação, do seu comprometimento para poder aprofundar aqui neste novo projeto junto comigo, que tem o intuito de te ajudar a crescer, a entender melhor a nossa fé católica. Muitas vezes o catecismo está aí com você parado há tanto tempo e é importante que você mergulhe nessas páginas. Então, este novo projeto aqui nada mais é do que um grande incentivo para você fazer isso. No último vídeo nós paramos no parágrafo 12 e hoje então nós vamos do 13 até o 25, que aí a gente encerra essa primeira parte. Reforço aqui, a ideia é que não sejam vídeos longos, justamente para que você se dedique nesses pequenos vídeos, né? Que você preste atenção, que você anote, que você pegue seu catecismo e vá acompanhando aí junto. A estrutura deste catecismo. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. Então são 4 pilares. A profissão da fé batismal, os sacramentos da fé, a vida de fé, os mandamentos, a oração do crente, o Pai Nosso. Então, a primeira parte, né? A profissão da fé. E quando a gente entrar nessa parte, você vai ver como que é lindo. Muitas vezes, em especial quando a gente está na Santa Missa, né? Que a Santa Missa dominical existe, é aquele momento em que professamos a nossa fé. Muitas vezes a gente já está tão no automático falando tudo aquilo que a gente nem presta atenção no que de fato estamos falando. E aqui a gente vai aprofundar nesses detalhes, aprofundar no que realmente estamos dizendo ali. Então vamos lá, a primeira parte é a profissão de fé. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Então, a partir do momento que você se declara, né, você foi batizado, então a partir do momento que você tem a sua fé, você deve declarar isso aos outros, né? E aí volta aquilo que nós já dissemos, nós vimos ali no começo. Cristo ensinou os apóstolos, que foi passando. Então, se eu não declaro, eu nem gero a curiosidade de alguém saber quem é esse Cristo, que fé é essa, entende? Então isso faz a diferença. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. O símbolo da fé resume os dons que Deus, como autor de todo bem, como redentor, como santificador, outorga ao homem e os articula em torno de 3 capítulos de nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo na Igreja. Então aqui, nessa primeira parte, ele mostra da profissão de fé e como que Deus se revela ao homem. Então, a partir dessa revelação, nós cremos nesse Deus e cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo. E ali, na hora que a gente adentrar nessa sessão, você vai se aprofundar e entender que maravilha que é, né? Mais do que só falar aqui naquilo que você já acredita, mergulhar profundamente na essência disso, no intuito, né? Talvez porque Deus nos criou, porque Ele almeja tudo isso, é muito lindo. A segunda parte, então, do catecismo, os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, torna-se presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos.
aqui a gente aprofunda ainda mais nos sacramentos da igreja e vamos entender a importância de cada um deles. Tudo está interligado, né? Se a gente parar para analisar, tudo está interligado, tudo está fundamentado. Não existe algo aleatório, algo perdido. Tudo faz sentido. E por que é encantador você ler o catecismo e se aprofundar no catecismo? Justamente porque você começa a compreender muitas coisas que às vezes você só fala no automático, já processa no automático e não para perceber a grandiosidade, a beleza que tem por trás disso, que você às vezes já fala por falar só, porque você já entendeu, você já aprendeu, mas você nunca parou para analisar de fato o que você está falando. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Então sabe aquela pessoa que fala assim, eu não sei para que eu nasci, eu não sei por que eu existo, né? Até uma crise existencial que talvez você já possa ter passado. Aqui a gente vai compreender o porquê, o para quê, o fim último, por que Deus criou. Existe um propósito por trás disso. A quarta parte, a última parte do catecismo, trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos de oração. Com efeito, nestes 7 pedidos, encontramos o conjunto de bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer nos conceder. Então, olha que bonito, a gente entende a nossa fé, nós entendemos o porquê, né, a existência de Deus, porque ele existe, como ele existe, nessa trindade, que ele é uno, trino, onipotente. Então a gente vai entender esses valores. Aí a gente vem e mergulha nos sacramentos, que é como se Deus falasse assim, eu toco vocês nesses pontos aqui, certo? Eu me encontro com vocês também nesses pontos aqui, nesses aspectos. Claro que muito além disso, mas para que você compreenda. Depois ele vem e te mostra, já que você tem tudo isso, eu vou te explicar por que eu preciso de você. E a partir de toda essa compreensão, então ele conclui, olha, você está pronto para jogar, mas para esse jogo você precisa de armas poderosas, né? Você precisa saber quais são os meios para ter um bom resultado, né? Para você compreender a totalidade de tudo. Então, para você continuar vivo no jogo, assim dizendo, ele te mostra, né, que se você acredita, se você vivencia tudo isso, mas se você não sustenta, você acaba esmorecendo, né? Você acaba caindo, vacilando. Então, é preciso a compreensão, mas é preciso encontrar meios para que você mantenha-se firme. Indicações práticas para o uso deste catecismo. Então, a gente já está caminhando aí para o fim destas que são instruções aí do começo do nosso projeto. Este catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Então, você quer ser católico? Toma, querido, tá aqui, vai. É preciso o ler como uma unidade. Isso é muito importante, porque aqui existem pontos que vão te ajudar, né, em talvez temas polêmicos, em dúvidas que você tenha, mas é muito importante você compreender a totalidade daquilo que está inserido naquele pequeno trecho. Eu sei que pode ser difícil de você achar algo que vai gerar um duplo sentido, né? Ou como às vezes o Papa se pronuncia e a imprensa pega uma frase dele largada, tira do contexto e aí solta a manchete, né? Eu acho que aqui vai ser difícil de acontecer isso, porque, né, estamos caminhando todos numa mesma direção, mas ainda assim é preciso entender a totalidade disso, né? Por exemplo, quando aqui fala que você vai descobrir a razão da existência humana, talvez fique vago se você não compreender primeiro quem é Deus.
Então, por isso é importante saber essa unidade que forma aqui. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como o índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com o conjunto da fé. Então, aqui, quando ele fala referências dentro do próprio texto, é muito importante que, apesar de eu estar lendo aqui tudo para você, você tenha um em mãos, porque existem citações de santos, existem citações bíblicas que valem a pena você entender e guardar aí, sabe? Grifar, ir marcando. Ó, o meu mesmo aqui, ó, eu já grifei algumas coisas, anotei algumas coisas no canto. E essa forma didática te firma mais assim os pensamentos do que você só me ouvir. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas são feitas apenas referências, mediante a indicação CF. Para a compreensão mais profunda de tais passagens, é preciso consultar os próprios textos, então, Catecismo e Bíblia na mão. Essas referências bíblicas constituem um instrumento de trabalho para a catequese. Quando em certas passagens usa-se graficamente corpo menor, isto indica que se trata de observação do tipo histórico, apologético, ou de exposições doutrinais complementares. As citações em corpo menor é a letra menor, tá? De fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou hagiográficas são destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. Com frequência, esses textos foram escolhidos para uso diretamente catequético. No final de cada unidade temática, uma série de textos breves apresentam de modo resumido o essencial ensinamento. Esses resumos têm por objetivo oferecer fórmulas breves e memorizáveis à catequese local. Então, aqui nada mais é do que ele está explicando que existem citações, né, que estão com letras menores, que essas citações elas complementam tudo aquilo que está sendo dito. E no final de cada assunto existe um resumo. E você vai ver que é assim mesmo. Em resumo, tipo, tá aqui, ó, deixa eu ver como que eles colocam. Resumindo, tá escrito resumindo. Então, a gente vai ler tudo aquilo e o resumindo resume aquilo. As adaptações necessárias. Neste catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo, está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Nada mais do que te ajudar a fortalecer a sua fé é a intenção do catecismo. Por sua própria finalidade, este catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidos pelas diferenças de cultura, idade, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Tais indispensáveis adaptações cabem aos catecismos próprios e ainda mais aos que ministram instruções aos fiéis. Ou seja, eles querem dizer aqui que eles não têm a intenção de fazer como a linguagem de alguém que está mais profundo, alguém que está começando a caminhada. Cabe, por exemplo, eu aprendo e aí eu vou repassar isso de acordo com aquela pessoa que precisa ouvir. Então, existe, por exemplo, o YouCat, né? Na época da Jornada Mundial de Madrid, eles lançaram o YouCat, que era o quê? O catecismo voltado para o jovem, com temas pertinentes do jovem, né, com figuras, tentando explicar diretamente para o jovem. Então, é o que ele está dizendo. Aí cabe a fazer um material voltado para isso. Obviamente, embasado neste grande material aqui. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de alma e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis à verdadeira piedade, com um só e mesmo método sempre igual. Saiba ele que alguns são em Jesus Cristo como criancinhas recém-nascidas, outros como adolescentes, ainda outros como estando na posse de todas as suas forças. É necessário considerar com diligência que uns têm necessidade de leite
e outros de alimento sólido. Eu achei isso lindo demais, eu até grifei aqui, né? Cada pessoa está vivendo um momento, então você tem que entender que quando coloca isso aqui no YouTube, não são todas as pessoas que vão compreender da mesma forma. E a gente tem que caminhar com passos leves, às vezes acelerar, porque eu preciso passar a mensagem a todos. O apóstolo indicou tal dever, ou seja, aqueles que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Então, se eu for fazer uma pregação para um grupo de jovens, eu não posso usar a mesma linguagem do que se eu for para um encontro de mulheres casadas. São situações diferentes, são momentos diferentes e a fé ali, eles estão vivendo pontos diferentes. Então eu preciso adaptar a isso. Porém, tudo embasado aqui, né? Tudo embasado aqui. Acima de tudo, a caridade. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo em que é preciso crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, nem outro fim senão o amor. Então, em resumo, né, resumindo, como se diz aqui no final, no fundo é o amor, né? O amor pela igreja, o amor por Cristo, o amor por nós, porque em tudo vamos encontrar a resposta aqui. Mas eu diria que o principal, né, eu posso dizer, o amor pela igreja, e a igreja que nos leva a Cristo. É o catecismo da Igreja Católica. Então, aqui nós estamos nos aprofundando nesse amor que a igreja tem por nós, essa maternidade que a igreja tem por nós. E que nessa maternidade nos leva ao Cristo, que nos leva à nossa essência, que nos leva à razão da nossa existência. Amém? Então, ó, próximo vídeo, próxima aula, próximo encontro, como você quiser chamar isso, nós vamos, de fato, então, aprofundar, né, aqui na profissão de fé, que é a primeira parte, né? A primeira parte da profissão de fé, a primeira parte do catecismo, perdão. Deixe seu like, me diga aqui nos comentários o que você está achando, encaminhe esse vídeo para alguém, está no começo e ainda que a gente não estivesse, essa pessoa pode vir aqui, correr atrás e ir acompanhando essa playlist aí. Vamos estudar o catecismo juntos. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.